Então, como a gente faz o diagnóstico de tuberculose no adulto? Como a gente confia? Normalmente, chegou um adulto com suspeita de tuberculose, vocês logo pedem um exame de escarro, não é isso? Às vezes com a história de contágio, ele às vezes já vem com a história de estar com hemoptise. Está tossindo, escarrando sangue, faz uma radiografia e faz o exame laboratorial. Colhe o escarro e faz esse exame, que pode ser exame bacteriológico direto ou cultura. Pois bem, e essa forma, que é uma forma bem direta de se fazer o diagnóstico de tuberculose no adulto, a gente não consegue na criança. Por quê? Porque a criança tem uma tuberculose que a gente diz paucibacilar. Ele produz muito pouco escarro e então ele não produz bactérias e ele é incapaz de expectorar. Por isso, a tuberculose na infância era uma coisa muito difícil de diagnosticar. Ela tem que ser feito esse diagnóstico através do uso de dados indiretos, como a história clínica, PPD, radiografia e estágio de contágio. E durante muito tempo a gente ou errava por estimar, superestimar ou subestimar esses dados, tratando, às vezes, casos de tuberculose que não mereciam tratamento e deixando de tratar outros que necessitavam de tratamento. Então, é isso que a gente vai ver hoje. A tuberculose na criança, e nós vamos dar ênfase à tuberculose pulmonar. Não vamos falar das outras formas de tuberculose, não, porque se torna um assunto muito amplo. Então, dentro desse caso daí, então nós teremos, entre os dados epidemiológicos, pela Organização Mundial de Saúde, os dados mais recentes mostram que cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo estão infectadas pelo bacilo da tuberculose. Isso não significa dizer que estão doentes, mas o número de doentes com a tuberculose é muito significativo também. 10 milhões desenvolverão a doença e 1,6 milhões morrerão por conta da doença. No Brasil, ela representa um grave problema de saúde pública. Entre todos os países do mundo, existe 20 que são responsáveis por 84% do total de casos de tuberculose. E o Brasil está entre esses 20. Estima-se a ocorrência de 70 mil casos, isso é dados de 2000. E em 2020. Em 2021, diminuiu. Mas esses dados de 2021 não são seguros, porque com a pandemia pode ser que eles não sejam reais. Então, considerando os de 2020, coletados de 2019, né, estima-se a ocorrência de 70 mil casos novos, com 4.500 mortes por ano. É muito grande. Desde que eu comecei na medicina até hoje, isso não baixou muito, não. Uns 10 anos atrás, a gente dava assim, um número de em torno de 6 mil, 10, 15 anos atrás. Então, o controle da tuberculose, ele caminha a passos lentos no Brasil e nos países em desenvolvimento. Essa distribuição do Brasil, ela é maior, evidentemente, naquelas regiões mais pobres, de maior carência.
E aí vocês vão ter uma surpresa muito grande. Entre esses estados que têm o maior número de casos de tuberculose está o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, os três maiores são Amazonas, Rio de Janeiro e Roraima. No Rio de Janeiro, na Zona Sul, pasmem, mas é claro, do outro lado, quando eu dei aula de desnutrição, eu mostrei um lado muito rico, com todo conforto, e o outro pobre. Então, naquele lado que é pobre, existe 372 casos por 100 mil habitantes. É muita coisa. São pessoas que vivem sem ventilação, em aglomerados, sem recursos médicos, ali bem próximo daquelas pessoas de recurso. Então, em um estado teoricamente próspero, né, agora está de ser, mas que é a chamada cidade maravilhosa, nós encontramos um número tão grande. São dados recentes, colhidos de 2020 e transportados para 2021. 372 casos para 20. Considerando, por exemplo, Minas Gerais, esse número é muito pequeno comparado com o do Rio de Janeiro. Minas Gerais, por exemplo, 144 números de casos. É um número bem menor. Uma porcentagem bem menor do que a que você tem no Rio de Janeiro. Então, é um assunto de grande importância pelos problemas que ele vem trazendo. E os dados epidemiológicos da tuberculose em criança, eles são escassos. Sabe-se que é mais ou menos uma porcentagem de 10 a 15% em menores de 15 anos, com predomínio da forma pulmonar. E aquelas crianças com menos de 2 anos apresentam o dobro das taxas de adoecimento das crianças maiores. Isso por causa do tipo de resposta imunológicas que elas apresentam. Elas apresentam formas muito mais graves e assim, uma extensão muito maior do que nas crianças maiores e adultos. E outro dado de grande valor que eu falei para vocês é que ela é paucibacilar e fechada. O que significa disso? Produz poucos bacilos e a criança não é capaz de expectorar. Por isso, a criança, gravem isso, ela não transmite a tuberculose para outra. Você pode tranquilamente tratar uma criança num domicílio contra tuberculose pulmonar, tendo outras crianças ao seu redor, porque ela não vai passar. As crianças, então, contribuem muito pouco para a perpetuação da tuberculose. E, quando a gente considera a transmissão, essa transmissão ela é feita pela tosse, na grande maioria das vezes, mas pode ser por espirro ou mesmo pela fala do doente bacilífero. Esse paciente bacilífero que infecta a criança, ele normalmente, principalmente nos primeiros anos de vida, ele está presente no domicílio. Ou é o pai, mãe ou um tio que mora com os pais, às vezes
mãe solteira, tem uma criança, ou mora com seus pais e tem um irmão mais velho, e ele adquire tuberculose, ele passa essa tuberculose para essa criança. Então, tuberculose em criança é sinônimo de você pensar, tem um adulto também com tuberculose. Esse talvez seja o dado mais importante em termos epidemiológicos que a criança traz quando ela tem tuberculose. Se ela tem tuberculose, ela adquiriu de um adulto. E esse adulto é através de um contato longo. Não é assim. Ela visitou um indivíduo que estava com tuberculose, ele deu uma tossida. Não. Esse contato é contínuo. É de longo prazo. E esses pacientes que apresentam a tuberculose e transmitem, normalmente, quando ele é bacilífero, o exame do escarro dá positivo, ele adoece mais, infecta mais pessoas. Estima-se que infecte 10 a 20 pessoas em 2 anos. Quando, então, ele vai curar espontaneamente 25% dos casos. Era o que acontecia no tempo dos poetas, como Noel Rosa, Castro Alves, que morriam de tuberculose. Aqueles que se salvavam correspondia a essa taxa de 25%, cura espontânea. 50% morre e outros 25% tornam-se crônicos e continuam disseminando o bacilo. Então, são esses os dados importantes que a gente tem em termos epidemiológicos para a criança. Resumindo, ele é paucibacilar, então não produz praticamente bacilos, não escarra, consequentemente você não consegue fazer o exame de escarro nas crianças nos primeiros anos de vida, ela não transmite normalmente a tuberculose para as pessoas que estão ao seu redor, consequentemente, ela poderá ser tratada em domicílio sem o risco de passar essa doença. E ela é adquirida quase sempre, aliás, nos primeiros anos de vida, em uma pessoa de domicílio ou que ela tenha contato fora do domicílio. É o tio que ela, o vizinho ou um parente, que enquanto a mãe está trabalhando, ela deixa essa criança nessa casa. E deixando essa criança nesta casa, tem alguém com tuberculose e passa essa criança. À medida que ela vai ganhando idade, aí vai fugindo do domicílio. Eu, por exemplo, adquiri a tuberculose de um tio, que naquele tempo os jovens adquiriam. Peguei a infecção apenas, não foi a doença, que, quando eu estava na faculdade, deu o exame positivo, PPD. Aí você vai fazer o raciocínio, aí como médico, fazer o raciocínio, meu tio teve tuberculose, era um tio querido, você fazia sempre aquela visitando todos os dias, e adquiriu também. Só que, graças a Deus, eu adquiri a infecção sem ter a doença. E essa infecção é causada por quem? Pelo Mycobacterium tuberculosis, que foi descoberto por Koch, por isso que recebe o nome também de bacilo de Koch. Aí a gente fala BK, quando está em conversas diante do paciente, a gente fala assim, BK. A gente já sabe que é o bacilo de Koch. Ele é diferente, é chamado também de bacilo ácido álcool resistente. Por quê? Naquelas técnicas que a gente utiliza o álcool para fazer a lâmina, ele é resistente a esse uso do álcool. Então, ele exige uma técnica especial, que eu lancei aí na tela. Ele pode sobreviver meses no escuro, mas morre rapidamente quando exposto ao calor e à luz solar. Em relação à fisiopatologia, como eu disse
na epidemiologia, a contaminação é por via inalatória, através da tosse, na grande maioria das vezes, do paciente que tem a forma pulmonar do paciente bacilífero, que tosse, a criança tem esse contato frequente com esse paciente, inala os bacilos. 5 bacilos já são suficientes. Esses bacilos inalados alcançam os bronquíolos, os alvéolos pulmonares, levando a um processo inespecífico. Esse processo inespecífico, em termos anatomopatológicos, seria o granuloma, ou tuberculoma, que é a lesão característica, então, em termos anatomopatológicos, da tuberculose. Mas o que é o granuloma ou tuberculoma? É uma massa de células formada basicamente de macrófagos ativados pelos linfócitos que migraram para o local onde estava o bacilo para fagocitá-los. Então, estas células podem se transformar em células epitelioides e algumas se fundem e formam células gigantes de Langerhans. Aí, cerca de 10 a 14 dias, no mínimo, ocorre a hipersensibilidade. O que é a hipersensibilidade? O organismo passa a ser responsivo ao teste do PPD. E, mais tarde, ocorre a chamada necrose caseosa no centro desta lesão. Durante esse processo de instalação da lesão, de proliferação dessa lesão específica, os bacilos alcançam os linfonodos do hilo pulmonar mais próximo. Ocorre uma linfangite de drenagem. Então, esse conjunto formado pela lesão pulmonar, pela linfangite de drenagem e pelo gânglio satélite, que sempre ocorre uma infecção, há uma drenagem para esse gânglio satélite, não é isso? Então, a esse conjunto dá-se o nome de complexo primário ou complexo de Gall. É importante que todos entendam. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí. Repetindo, então, forma lesão inespecífica, né, o granuloma, dali, aquela lesão alveolar, ocorre uma linfangite de drenagem para o gânglio satélite mais próximo, geralmente a região hilar, parilar, e esse conjunto daí, que aparece inclusive na radiografia, é que nós damos o nome de complexo primário ou complexo de Gall. Ele geralmente é assintomático e representa apenas a infecção tuberculosa. E aí eu quero já de cara mostrar para vocês uma diferença que há entre doença e infecção. Quando o sujeito tem esse contato com alguém, quando a criança tem um contato com um adulto que tem a tuberculose, e ele desenvolve o complexo primário, o complexo de Gall, e não tem nenhuma manifestação clínica, ele é considerado paciente infectado. E qual é o sinal que a gente tem dessa infecção? Porque ela geralmente é assintomática. É depois de algum tempo o aparecimento da reação à tuberculina. É o PPD positivo. De modo que a criança tem um contato, torna-se depois de algum tempo positiva para o PPD, a gente diz que ela tem infecção. Está claro isso, né? Essa lesão que ocorre na tuberculose primária, na grande maioria das vezes, ela cura espontaneamente. De que maneira? Por calcificação e, às vezes, até por ossificação, que a gente pode ter. Essa é a cura dessa lesão. Algumas vezes,
ela pode evoluir. Ela pode evoluir, por exemplo, por contiguidade. Quando ela evolui por contiguidade, os casos mais graves, aí depende de vários fatores. Idade, carga bacilífera, resistência da criança, hipersensibilidade. Existem até fórmulas para isso, mas é desnecessário vocês saberem. Então, dependendo dessa evolução, se ela for por contiguidade, ela pode produzir a chamada pneumonia caseosa, que é grave. Ou até mesmo produzir uma escavação, a caverna primária, que é raro isso em criança. O adulto, a gente vê a imagem de caverna. Na criança, não. Raramente isso pode acontecer. Uma outra forma dela evoluir é por via broncogênica. De que maneira? O gânglio, por exemplo, ele pode comprimir esse brônquio e produzir áreas de atelectasia, que são vistas na radiografia, causando sintomas como tosse seca da criança, às vezes que é confundida com coqueluche, aquela tosse, ou com bronquite. E a outra forma pode ser a linfohematogênica. Aí nós temos que considerar duas situações. A linfohematogênica inicial, que quando o bacilo está se instalando no organismo, quando a criança tem o primeiro contato, forma o granuloma. E aí, antes de haver um bloqueio do organismo, alguns bacilos vão se implantar em várias áreas do nosso organismo, na meninge, nos ossos, nos gânglios, nos fígados, nos rins, podendo, no futuro, produzir, já quando adulto, infecções nessas áreas. E produzir a chamada, se a lesão for a nível de pulmão, se for a chamada tuberculose de reinfecção, que é a tuberculose do adulto. Agora, além dessa disseminação que eu falei, que é de pequena monta, que ocorre logo durante a instalação do processo, pode ocorrer também uma disseminação maciça, por via linfohematogênica, causando as duas formas mais graves e mortais da tuberculose na criança, que é a tuberculose biliar e a meningite tuberculose, que agora não vou falar nem agora, porque ele já é muito antigo, né? Com o HIV, com a vinda do HIV, passou também a matar adultos com tuberculose. Mas antes do HIV, isso era um processo que pegava praticamente só crianças, por causa da baixa da imunidade. Os adultos que tinham isso eram adultos com uma imunidade muito baixa, com câncer, que pegavam tuberculose. Então, é essa evolução que a criança pode ter quando tem a tuberculose. Lembrar que a maioria das vezes cura de forma espontânea e a criança não tem sintomatologia. Podemos, então, falar no diagnóstico, não é isso? Então, como o Matheus Ribeiro falou, e eu perguntei a vocês, que no adulto, bacilo ácido resistente no escarro é a forma de diagnosticar. É bem mais fácil. Tossiu, tem contato, pega o escarro, às vezes binômios, exame de escarro com radiografia resolve. Na criança, não. O diagnóstico é difícil de ser determinado. Então, ele é estabelecido de uma forma indireta. Exatamente por aquilo que eu falei, porque a criança não produz praticamente bacilos e ela não expectora. Esse exame de escarro, quando a gente faz na criança, normalmente é a criança acima de 10 anos.
a criança que já está na puberdade. Nas crianças menores de 5 anos, às vezes você pode usar o lavado gástrico, que é internar a criança, em jejum jogar soro fisiológico no estômago e colher esse material, mas também o número de positividade é pequeno. De modo que, para a gente fazer o diagnóstico da tuberculose na criança, a gente utiliza o quadro clínico, a história de contágio, radiografia de tórax e o PPD. Aí vocês vão perguntar, mas como é esse quadro clínico da criança com tuberculose? O quadro clínico da criança com tuberculose, que vocês devem fixar, geralmente é assim, algum sintoma prolongado. Sempre pense assim, coisa prolongada, de mais de 15 dias, mais de 2 semanas. Aí o que vocês vão buscar nesses sintomas de mais de 2 semanas? Presença de febre, geralmente vespertina. A criança todo dia, tarde, ela tem febre. Mas é uma febre, não é alta, não. Febre leve a moderada. Ou ela apresenta um sintoma, como tosse, adinamia, né? A criança é fraca, começa a emagrecer, apresenta sudorese. Tudo isso que eu falei de evolução de mais de 2 semanas. E aí você já começa a raciocinar como, às vezes, é difícil, em termos clínicos, a pessoa fazer esse diagnóstico. Pergunta para a mãe, a mãe fala, é isso mesmo. É demais tem um tempão. E você já pensa que aquilo possa ser um sintoma de tuberculose. Aí, na hora que está escrito, é fácil. Mas, diante de mães, e vocês já estão fazendo ambulatório, alguns, uma dificuldade enorme pela mãe saber falar o que a criança tem. Outras mães com facilidade, mas vocês lidam com pessoas com níveis diferentes de comunicação. Então, a história clínica, às vezes, ela é difícil de detectar, mas vocês devem guardar sempre que são assim, sintomas prolongados, de no mínimo 2 semanas. E aqueles que a gente mais pensa num problema de via respiratória, febre, tosse, sudorese e fraqueza. Uma outra forma da gente também pensar em tuberculose é a presença de uma pneumonia que não melhora após o uso de antibióticos comuns para germes. Antibiótico para germes comuns, você faz, por exemplo, amoxicilina com clavulanato, uma azitromicina, uma claritromicina, uma pneumonia que, teoricamente, é responsiva a esses medicamentos. Então, vocês começam a fazer uma interrogação. Será que é tuberculose? E aí, agregando aos outros dados que a gente vai ver, vocês direcionam ou não o caso para uma possível tuberculose. E quais são esses outros dados, então? A radiografia. Como eu falei, na criança com infecção, ou seja, o que é a infecção? É a criança que o bacilo penetrou no seu organismo, ele se torna reator PPD, mas ele não tem sintomas de doença. Então, a criança pode ter muito bem, ela pode não ter uma radiografia normal. Mas os dados que, quando presente, embora não sejam patognomônicos, nos remete para uma possível tuberculose são adenomegalia hilar ou mediastinal, que eu vou mostrar ali na imagem, que é um gânglio afetado. Padrão miliar, que são micronodulações no tórax. Ou então, como eu lembrei ali na clínica, né? Você encontra uma condensação, que era de uma possível pneumonia, ou um infiltrado
que não precisa ter escavação, porque eu falei para vocês que a escavação na criança ela não é frequente. E que dure mais de 2 semanas sem melhora com antibióticos para germes comuns. Como seria isso? Vem a criança, o médico faz um diagnóstico de pneumonia, solicita uma radiografia, passa o antibiótico e passa mais de 2 semanas, essa criança não tem uma resposta adequada. Então, esses casos, a gente considera como um dado clínico passível de ser da pneumonia. Aqui nós temos, então, adenomegalia hilar, e micronodulações, ó, tudo disseminado. Uma imagem maior ficaria melhor para ver. Então, essa que seria a tuberculose miliar. Quando é tuberculose grave, é mortal, são essas duas, adenomegalia hilar, mas qualquer uma condensação que a gente encontrar que não seja responsiva ao uso dos antibióticos comuns para pneumonia, para infecção respiratória, nós como podemos considerar também suspeita de tuberculose. E o outro dado que eu falei é o epidemiológico, história de contágio. O que vem a ser? O contágio intradomiciliar, ele é reconhecido como o mais importante da transmissão do micobacterial de tuberculose. Porque, como eu falei, a criança convivendo normalmente num ambiente que tenha um paciente com a forma, com escarro positivo. Aí a gente vai pesquisar, então, se essa criança convive por tempo prolongado, semanas ou meses. Não é como eu falei assim, ele visitou a criança ou o tio dele que estava com tuberculose, nós não sabíamos, veio na casa. Não é isso. Tem que esse convívio, ele é constante, permanente. É por semanas ou meses. Não é de horas ou de um dia. E esse paciente seja portador de tuberculose e seja bacilífero. Ele tem tuberculose, mas já começou o tratamento. Depois de algum tempo de tratamento, ele já não se torna mais positivo. Quase sempre, como eu falei, essa fonte de contato é um adulto que está eliminando o bacilo pela tosse. Mãe, pai, tio ou um vizinho com que a criança tenha contato frequente. Depois que ela começa a crescer, aí já começa a sair do domicílio. Pode ser em outros locais. Então, o último dado seria o diagnóstico com teste tuberculínico, o PPD. O que é o PPD? É o derivado proteico purificado. Ele a reação, o teste do PPD, a gente chama de reação de Mantoux. E no Brasil, a gente usa a parte o R23 2UT. Você coloca 2 unidades padronizadas para você fazer esse PPD e faz a leitura após 72 horas. Existe um padrão local próprio para a gente fazer esse teste. É a face anterior do antebraço esquerdo. É o local, assim como a gente tem a vacina BCG, também tem o local próprio para dar, também para fazer o PPD, nós temos um local próprio para nós fazermos o teste. E ele representa o principal e ainda usado demonstrativo de infecção e de resposta de hipersensibilidade do indivíduo ao micobactério tuberculose.
É importante vocês gravarem que, para a gente fazer a interpretação do teste do PPD, nós temos que olhar a zona de induração. Não é aquela hiperemia, não. Eu lembro que quando eu fiz o meu PPD, deu uma hiperemia enorme, que eu sou alérgico, não sei para que eu fui fazer, coisa de estudante, né? Mas fiz. Então, não vale isso. O que vale é a induração, como eu vou mostrar aqui nessa imagem para vocês. Como eu vou mostrar nessa imagem aqui. Aqui. O que vale é essa área elevada. Ah, se formar uma hiperemia, ó, que pega quase o braço todo, isso não mede. A gente mede a induração, aquela elevação. Uma macropápula. Ele se torna positivo 4 a 6 semanas. Então, vocês vão ver quando a gente falar em prevenção, a gente vai falar que dá um prazo de 3 meses depois do PPD, exatamente para dar uma margem de segurança grande. Mas é 4 a 6 semanas após a infecção com tuberculose que o PPD se torna positivo. Aqui, a interpretação que se dá para ele é essa. Não reator inferior a 5 milímetros. Vocês já sabem disso, pela pneumologia. Reator fraco, de 5 a 9 milímetros. E reator forte, 10 ou mais milímetros. Isso, para nós, em pediatria, tem muito pouco valor, porque hoje vocês vão ver que a gente vai trabalhar com um conjunto na hora de examinarmos um paciente que a gente supõe que tenha tuberculose. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que ele não é 100% positivo quando a criança tem o contato, tem a infecção tuberculosa. Ele pode ter essa infecção tuberculosa e ele pode ter um PPD não reator. Quando é que isso vai acontecer? Primeiro, naquele tempo que ele demora para se desenvolver. Vamos supor que a criança tenha contato permanente com alguém que tem a tuberculose, ele adquire essa tuberculose, você faz o PPD e ainda não se passou esse período de 2 a 10 semanas após o contágio, esse PPD vai dar negativo. Uma outra coisa que faz, febre. O paciente não deve realizar o PPD com febre. A desnutrição. Por quê? Eu vou lembrar para vocês, quando eu falei de desnutrição, eu falei que a imunidade celular da criança desnutrida, ela é baixa. E como o PPD, ele depende da imunidade celular, então, as crianças com desnutrição ou qualquer tipo de imunossupressão, eles poderão apresentar o PPD negativo. E aí ele seria falso negativo. Seria um PPD não reator. Imunização recente com vacinas, erros de técnica da aplicação. Quando eu falei aqui em imunossupressão, o uso prolongado, então, de corticosteroide, imunossupressores, HIV, as formas graves de tuberculose, porque elas levam à imunossupressão, a meningite e a tuberculose miliar, estão enquadradas. Então, a criança tem uma tuberculose, tem uma meningite, ou uma tuberculose miliar, o PPD vai dar negativo. Ah, mas o PPD dá negativo. Vai dar mesmo, porque ela leva a uma imunossupressão e depende da imunidade celular. Ok? Então, existem outros exames que a gente utiliza
para detectar tuberculose. Mas esses exames, a maioria deles são feitos quando ela é fora do pulmão. Então, a criança adulta e a criança maior, o adolescente, o adulto, a gente lança a mão da baciloscopia direta e a cultura. Então, toda criança que você puder fazer, sempre que possível, você faça. Geralmente é acima de 10 anos. Criança abaixo de 10 anos, na maioria dá negativo. O líquido cefalorraquidiano, quando tem suspeita de meningite. O líquido pleural, também aí é um local que dá positivo. O líquido obtido por lavado gástrico, a criança é internada, fica em jejum, e joga-se soro fisiológico, colhe-se o material para fazer. Lavado gástrico, broncoalveolar, pericárdico, quando há suspeitas de tuberculose extrapulmonar. E como eu falei para vocês, o exame de escarro é feito em crianças a partir de 10 anos, e o lavado gástrico, naquelas crianças que a gente suspeita de tuberculose, a gente tenta um escarro positivo, mas a porcentagem é pequena, através do lavado gástrico. Outros exames complementares. Há várias tentativas e já se desenvolveram muitos exames para detectar a tuberculose. Eu não citei todos eles aqui, não, só fiz aqui um resumo, dei alguns que são utilizados, porque esses exames ainda não foram incorporados na rotina para tuberculose nos serviços públicos de saúde. Pelo preço, por necessitar por vários motivos, preço, por necessitar de locais especiais para fazer, com grandes recursos, e esse preço inclui os locais onde a tuberculose é mais incidente. Você vai lá, como eu falei, lá no Rio de Janeiro, naquela região da Rocinha, com aquela porcentagem tão alta de 372, se eu não me engano, que eu falei, né, por 100 mil habitantes. Então, não dá para fazer esses exames em laboratórios sofisticados. Mas eu citei aqui alguns dos que são utilizados, que a medicina já evoluiu para eles, que um deles é a técnica do PCR, reação de polimerase em cadeia, né? A da híbrida, que eu não vou entrar em detalhes dele. E os testes imunológicos. Quais as vantagens que eles levariam sobre o PPD? As vantagens que eles levariam sobre o PPD é que o PPD, uma delas não dá esses falsos negativos que dá. E outra vantagem é que o PPD ele sofre influência da vacina. Quando nós administramos a vacina BCG em uma criança, ela altera o seu PPD. Ela se torna reatora por conta desse PPD. E ela, às vezes, se torna reatora por conta da vacina. E, às vezes, sem ela ter a infecção. Então, a vacina é um fator limitante para a interpretação exata do PPD. Mas hoje a medicina, depois de muita observação, verificou-se que quando a criança tem a doença, o PPD ele se torna positivo para o resto da vida. E quando é por conta da vacina, ele vai diminuindo com o tempo. Depois de 2 anos, ele tende a diminuir muito. E ele tem um limite, como a gente vai ver na hora de fazermos as normas para o diagnóstico de tuberculose em criança. Então, grave isso. O PPD, ele realmente interfere. A vacina interfere no PPD. O PPD sofre interferência da vacina. Mas essa interferência,
ela é feita, ela ocorre por um tempo limitado, geralmente diminui depois de 2 anos, e a doença é definitiva. Está claro, então? Então, como é que a gente faz o diagnóstico de tuberculose em criança? Bom, aqui eu paro para falar alguma coisa para vocês entenderem essa história. Vocês estão começando, só estudo teoria, né? Estão começando a ter os contatos nos estágios, etc. Mas a tuberculose ela já deu muita dor de cabeça para fazer o diagnóstico para nós pediatras. A gente, às vezes, supervalorizava, ou como eu falei, subestimava dados. Vamos dizer um momento que você superestima. O indivíduo tem bronquite, tosse muito, e a criança tem contato com um sujeito tossidor que tem bronquite, ele não é tuberculose. Aí a pessoa pensa que pode ser. Ou a criança, por exemplo, ela tem uma infecção que demora, mas não esse tempo, mas na hora de mais de 15 dias. Mas você, na hora de colher os dados, esses dados são imprecisos. Aí você tem ali um dado clínico sugestivo de tuberculose que não é válido. Na maioria das vezes, a gente lançava a mão dessa tríade. História de contágio, que às vezes era falsa, né? O PPD positivo, mas a criança tomava vacina, então a interpretação era difícil. E os dados da radiologia, que nem sempre nos ajudavam. Era difícil. Eu já tratei criança com tuberculose, é importante vocês saberem essas pequenas histórias assim, que eu, com medo, aliás, eu não tratei. Falei, será que tem ou não tem? Sabe quando eu fui confirmar? A criança saiu daqui, depois se encontrou comigo. Doutor, o senhor tratou de mim? Disso. Foi meu pediatra. Eu falei assim, que bom. Então, ele não teve mesmo a tuberculose. Foi embora daqui e não teve a tuberculose. Então, eu estava certo. Mas ele teve contato longo com pessoas, mas os outros dados, todos deles eram negativos. E o PPD era reator. Mas é reator, a vacina, naquela época, a gente não sabia tanta coisa sobre a vacinação. BCG, da interferência. Então, ficou aquela dúvida. Eu falei, não tem, trato, não trato, dói um pouquinho o estômago, não tratei, depois encontrei um rapaz saudável, para vocês saberem como as histórias são. Então, depois de 2002, começaram a criar sistemas de pontuação para o diagnóstico de tuberculose. E em 2006, se eu não me engano, o Ministério da Saúde passou a utilizar, aconselhar a utilização de um sistema de pontuação para o diagnóstico da tuberculose na infância. Eu quero que vocês saibam que isso não é uma regra, não. Somei aqui, não é tuberculose. Someu, deu menos, não é tuberculose. Ele é uma pontuação que, quando bem utilizada, ela dá, assim, uma ajuda muito grande e dá um respaldo ao médico para fazer o tratamento ou não fazer esse tratamento de tuberculose. Ficou claro isso? Então, vamos ver como é essa pontuação. Essa pontuação é assim. A gente atribui valores negativos ou positivos, que vão graduando de 5 em 5. Então, não existe 11, 12, 10, 2, é sempre de 5 em 5. Para valores positivos, então mais, né? 5 ou mais 10 ou até mais 15, ele vai no máximo até 15. E negativos, ele vai no máximo até menos 10. Como seria isso, então? Quadro clínico. Criança com aquilo que eu falei que pode ser sugestivo de tuberculose.
febre ou sintomas como tosse, adinamia, expectoração, emagrecimento, sudorese por mais de 2 semanas. A gente atribui 15 pontos. Paciente assintomático, ou com sintomas por menos de 2 semanas, 0. Aí a mãe fala, traz uma criança que ela está com uma infecção respiratória. E essa infecção respiratória ela melhora espontaneamente com ou sem usos de antibióticos. Então, para você não ficar com aquela ideia de que tem tuberculose, você tira ponto, ao invés de acrescentar. Então, retira-se menos 10 pontos. Aí entra a radiografia. Aqueles sinais que eu falei que não são patognomônicos, mas são altamente sugestivos. Adenomegalia hilar ou padrão miliar. Condensação ou infiltrado com ou sem escavação, inalterado por mais de 2 semanas. A gente tem a criança, pede a radiografia, usa antibiótico, trata essa radiografia, nós podemos dizer assim, né? E ela não melhora. Ou uma condensação ou escavação por mais de 2 semanas, eu vou diluindo com piora. Então, sem melhora de antibiótico, como eu falei. Ou aí você atribui 15 pontos. Qualquer condensação ou infiltrado que com menos de 2 semanas, você atribui mais 5. Por quê? Porque ele pode passar de 2 semanas. A criança chegou para você avaliar e ela está com isso, você atribui pontos sim, e soma com os outros. Porque ela está com menos de 2 semanas, mas ela pode passar na outra semana ou 2 semanas depois, ela pode ultrapassar esse limite que nós falamos. Então, nós não vamos desprezar, nós vamos atribuir mais 5. E aquela radiografia que é normal, a gente retira ponto. Contato tuberculoso, próximo ou nos últimos 2 anos, nós damos a pontuação de 10. Ocasional ou negativo, aquela criança que visitou uma pessoa que está com tuberculose, você não dá ponto, 0 pontos. E o teste tuberculínico seria 5 milímetros ou mais em pacientes não vacinados com BCG. Ou vacinados, ou o teste de mais de 10 milímetros, aqueles vacinados em menos de 2 anos, que, como eu falei para vocês, a vacina ela tem interferência, mas depois de 2 anos ela vai perdendo a interferência no PPD. Então, a gente valoriza, dá uma pontuação alta com o paciente que tenha ou 5 milímetros nos que não vacinados, isso é difícil acontecer agora, atualmente, né? Ou naqueles vacinados por mais de 2 anos. 15 pontos. E aqueles que têm 0 a 4 milímetros, a gente considera negativo e damos 0 ponto. Então, dentro desses critérios que eu falei, a gente avalia também a desnutrição grave. A desnutrição, quando é grave, a gente pode atribuir o valor de mais 5 para ela, nesses casos. A desnutrição baixa. Eles fizeram, inclusive, uma modificação em que a gente pode, então, atribuir a desnutrição. Aí, dentro desse critério aí que eu falei, o que seria, então, a pontuação que a gente iria dar? Maior de 40 pontos, diagnóstico provável. Muito provável. Seria isso, diagnóstico muito provável. Maior ou igual a 40 pontos. De 30 a 35 pontos, possível. E
inferior, diagnóstico pouco provável. Vocês vão falar, então, eu sou matematicamente, trato ou não trato? Não. Aí é que entra o bom senso do médico, o raciocínio, uma apuração cuidadosa. Vamos ensaiar um exemplo? Vamos supor que tenha uma criança de 3 anos, por exemplo, que ela vive numa casa que se descobriu que tem um paciente, o tio, por exemplo, ou a mãe ou o pai, tem tuberculose, o tio, com tuberculose. Ele, exame de escarro positivo, ela convive ali. Então, o contato seria, vamos voltar aqui para vocês olharem, olha só. 10 pontos, ok? Aí vamos supor que essa criança, essa é a história de contágio, a mãe já procura a gente porque ela está com uma tosse, doutor, ele está em tosse, tem febre, ou está perdendo peso há 3 semanas. Então, um sintoma compatível, né? Na PT, a dinamia, tosse ou febre, às vezes conjunto febre, perda de peso, há mais de 15 dias, 3 semanas. Então, nós atribuiríamos na clínica, 15 pontos. Febre, sintomas como tosse, dinamia, expectoração. Então, aí já nós estamos com 25 pontos, né? Agora, você faz o PPD dessa criança e esse PPD, por exemplo, ele é positivo. Ele dá, por exemplo, 15, valor acima de 15 milímetros. Mais de 10. Então, nós atribuímos 15. Ou vamos supor que o PPD dá negativo. Você ainda não tem esse PPD, mas você trabalha com a radiografia, solicita a radiografia e ela dá uma imagem de adenopatia hilar. Então, nós teremos 15 pontos da clínica, 15 pontos da radiologia, 15, seria 30, mais 10 do contágio, 40 pontos. Ou, vamos supor que a radiografia não dá, mas o PPD dá reator. Também vocês teriam 15 pontos. Qual seria o diagnóstico? Diagnóstico muito provável de tuberculose. Aí, nessas circunstâncias, o que vocês fariam? Tratariam. Pode até não ser tuberculose, teoricamente, poderia até não ser, a gente errar na história, etc., né? Mas você tem um respaldo de dados que favorece você pensar na tuberculose. Antigamente, a gente tinha que fazer aquele quebra-cabeça. Aí, num congresso, um falava uma coisa, o outro já tinha a sua opinião, da sua experiência, do seu serviço. No meu serviço, eu faço isso, isso e aquilo. Hoje, não. A gente tem esse sistema de pontuação que ele nos ajuda muito. Mas não é uma matemática pura, sou mortal. Tem que o médico entrar o lado humano do médico, o lado da observação científica desse médico. Tá certo, então? Então, com isso, nós podemos falar em tratamento da tuberculose. A tuberculose em criança, ela é feito o esquema tríplice para tratar a tuberculose. O que esse esquema tríplice utiliza? A gente utiliza o esquema RHZ, rifampicina, hidroniazida, e a pirazinamida. Tá? Esse H, isoniazida, você fala, por que esse H? Porque o H vem de hidrazida do ácido isonicotínico.
Por isso que é daí que sai esse H. A isoniazida é a hidrazida do ácido isonicotínico. Então temos RHZ. É para memorizar o esquema e o tempo. A etiona, todos esses medicamentos aí, eles são bactérias, eles matam o bacilo. São bactericidas, nós poderíamos dizer então assim. Mas a pirazinamida, ela é eficaz apenas nos 2 primeiros meses. Então, a gente trabalha com ela apenas nos 2 primeiros meses de tratamento. Seria o esquema assim, os 2 primeiros meses, tríplice, os 4 últimos meses, seria apenas a rifampicina e a hidrazina. Isso é para todos os casos da tuberculose pulmonar e extrapulmonar, inclusive com os pacientes que têm HIV. Mas se ele for portador de meningite tuberculose ou tuberculose miliar, então a gente utiliza o mesmo esquema, porém o tempo de tratamento da segunda fase é de 7 meses. Também é para ser gravado, porque vocês não podem tratar a tuberculose errado. 24, seria o esquema 24 e 27. 2 meses tríplice, 4 meses com duplo, na tuberculose comum. Na meningite tuberculose, 27. Na criança maior, a gente acrescenta a pirazinamida, aliás, a etionamida. Então, seria um esquema RHPE, que seria também 2 meses, o quádruplo, e 4 meses a rifampicina e a hidroniazida. Está claro isso, então? Menores de 10 anos, esquema tríplice. Acima de 10 anos, igual aí aqui dito, então igual do adulto. Aí entra uma outra coisa muito importante na tuberculose, que é a chamada quimioprofilaxia. Vocês têm que gravar isso, porque senão a gente não sabe tuberculose direito. O que vem a ser a quimioprofilaxia? É o uso profilático de drogas com o objetivo de impedir a evolução da infecção tuberculose para a doença. A criança tem um contato com o paciente tuberculoso. E você não quer que ele desenvolva a doença. Então, isso é feito com a isoniazida na dose de 10 miligramas por quilograma, com máximo de 300 miligramas. Essa quimioprofilaxia, ela é chamada profilaxia primária e profilaxia secundária. Eu vou explicar claramente para vocês. Se vocês têm um neném em contato com alguém com tuberculose, a mãe com tuberculose, o pai com tuberculose, esse recém-nascido, você não quer de forma alguma que ele nem se infeccione com a tuberculose, porque se ele se infeccionar, ele pode adquirir a forma menística, que é mortal, ou a tuberculose biliar. Então, nem pensar dele infeccionar. Nesses casos, você utiliza a isoniazida antes dele adquirir a infecção, que é aquele contato, o bacilo penetra no organismo e não produz a doença. Mas você tem medo que, se ele penetrar no organismo dessa criança, ele produz a doença e produz de uma forma mortal. Então, o que você faz? Você utiliza a isoniazida. O caso mais comum é a mãe, que tem que dar de mamar para essa criança, né?
Às vezes o tio pode isolar, ela pode ir para a casa da avó enquanto ele está fazendo o tratamento, mas a mãe é aquele caso mais comum. Mas qualquer um outro caso que a criança fique em contato com o paciente com tuberculose, nós fazemos a quimioprofilaxia primária. Que volto a repetir, é aquela que você não quer que a criança tenha a infecção. Você utiliza a isoniazida antes dela apresentar a infecção. Então, como você faz? Você utiliza a isoniazida por 3 meses. Lembro que eu falei para vocês que o paciente, para ele se tornar responsivo ao teste tuberculínico, ele pode demorar 2 a 6 semanas. Então, 2 semanas até 2 meses e 15 dias. Mas aí a gente vai dar uma margem maior. Vamos ampliar para 3 meses. Então, a gente dá aquele prazo para saber se a criança adquiriu ou não a infecção. Porque você não quer que ela tenha adquirida, mas ela pode ter adquirido. Você faz a isoniazida pensando na probabilidade dela não ter adquirido, mas ela pode ter adquirido. Então, nesses casos, você dá por 3 meses, aí você faz o teste tuberculínico. Se não for reator, significa dizer que ela não pegou a infecção. Você suspende a isoniazida e faz a vacina BCG, que protege essa criança. Eu vou resumir isso. Então, a criança tem contato. O recém-nato, aí não é a criança qualquer, é o recém-nato, tem contato com o paciente tuberculoso. Você não quer que ele adquira a doença, aliás, a infecção. E também não vai fazer o PPD, não vai fazer a vacina, porque ela interfere no PPD. Então, você faz a isoniazida, faz o PPD depois de 3 meses, que dá aquele prazo, se ela pegar a infecção, ela se tornar positiva no PPD, e se ela não for reatora, você suspende e faz a vacina. E se ela for reatora, aí você completa esse tratamento por 6 meses. Claro, né? Agora, a outra situação é aquela em que a criança se infeccionou, mas você não quer que ela agrave, que ela adquira a doença. Então, a esses casos, a gente dá o nome de quimioprofilaxia secundária. Então, a gente vai administrar a isoniazida nos indivíduos previamente infectados, para evitar que eles fiquem doentes. Mas eu pergunto a vocês, qual é a forma da gente saber se ele está infectado? Através do PPD, não é isso? Então, essa criança, para você saber que ela está infectada, ela tem que ser reatora ao PPD. E a outra prova também que ela não está infectada e até que ela não tenha infecção é a radiografia. Para isso, então, nós teremos que fazer uma radiografia para mostrar, ali ver que ela realmente não tem ainda a infecção, e o PPD. Então, se o PPD for reator, mostrando que ela tem infecção, e a radiografia normal, mostrando que ela não tem a doença, a radiografia é para ver se não tem doença, e o PPD é para ver se é reator. Se ele pegou a infecção, e a radiografia é para ver se não tem a doença. Então, nesses casos, vocês fazem a isoniazida. E para facilitar, eu selecionei algumas situações que poderiam acontecer. Crianças menores de 15 anos, comunicantes de casos bacilíferos. Tá? Crianças menores de 15 anos, comunicantes de casos bacilíferos, vacinados com BCG e com PPD igual ou superior a 15. Então, aqueles não vacinados, ou vacinados há mais de 2 anos, tá? Indivíduos com viragem tuberculínica recente. O que eu digo? Assim, o sujeito tem pouco
tempo que ele se tornou reator positivo. Então, ele pode desenvolver a doença. Então, a gente também utiliza comunicantes de casos bacilíticos na população indígena, porque vocês querem matar indígena, é chegar lá e jogar um tuberculoso no meio desses indígenas. Eles não adquiriram a resistência através dos séculos que nós adquirimos. Então, eles são fracos para a tuberculose, morrem à toa. E casos especiais, com pacientes imunodeprimidos e uso de imunodepressores. E, finalmente, a outra forma de proteger é a vacinação BCG. A vacinação BCG está comprovado, através de muitos anos, de que ela não protege contra a tuberculose, mas ela protege contra as doenças graves, as formas graves, que é a meningite tuberculose e a tuberculose miliar. Ok? Então, gente, não é ainda boa tarde, não. Então, eu quero falar o seguinte: hoje foi a nossa última aula teórica, e a gente vai se encontrar no 7º período, mas a gente, se Deus quiser, vai se encontrar por aí pelos corredores, quando as atividades voltarem a ser normais. Então, eu, de cara, agradeço a vocês todos por poder participar, mesmo que de forma assim pequena, na contribuição teórica de vocês, tá? E eu queria dar uma leve mensagem para vocês. Eu já dei essa mensagem para a Liga da Pediatria, quando me perguntaram, fala alguma coisa. O que eu vou falar para vocês é o seguinte: eu vou lembrar uma música que o John Lennon, é dos Beatles, é antigo, mas os Beatles, vocês conhecem Beatles, porque eles continuaram pelas décadas, então vocês sabem das músicas dele. É uma música chamada Hey Jude. Essa música Hey Jude, ela foi feita pelo Paul McCartney para o John Lennon. Aliás, foi feita pelo Paul McCartney para a mulher do John Lennon, que eles tinham se separado. Jude é o nome dela, era o apelido que ela tinha. E essa música dizia, traduzindo em português: Ei, Jude, não fique triste, transforme, vamos lembrar aqui, Ei, Jude, isso mesmo, transforme uma música triste em uma música melhor. Então, era isso que ele falava para ela. É uma mensagem muito bonita. E é o que eu quero falar para vocês. Nós estamos passando um momento muito difícil, em que o curso de vocês foi prejudicado. Claro, a gente tem que seguir adiante, mas claro que vocês queriam as aulas presenciais e tudo, mas não teve. Pessoas morrendo, familiares, pessoas doentes, amigos, etc. Então, o momento é difícil. Quando nós sairmos desse momento, e ele tudo passa nessa vida, né? Até a nossa vida, vamos sair melhor, sendo menos egoísta, menos conscientista, mais solidários, não é isso? Vamos fazer isso. E para vocês, aí falar mais tanta coisa que a gente tem que fazer. Para vocês, eu aconselho a começarem a serem diferentes nos ambulatórios que vocês vão fazer. Se envolvam mais com o doente, se envolvam mais. Não olhem apenas o paciente, a criança, no caso aí da pediatria, mas o paciente como um meio de vocês terem o aprendizado. O aprendizado vocês têm no livro. Ali é onde eu vou escutar, onde eu vou fazer uma história,
onde eu vou fazer isso. Não. É uma pessoa que tem um sentimento, ele vai ali em busca de alguma coisa, de um tratamento, ou de resolver um problema psiquiátrico, psicológico, ou uma dor, e que ele quer esse amparo. Esse amparo não pode ser um amparo feito por caneta, apenas perguntando uma série de perguntas para lá e para cá, abaixou a cabeça, vai perguntando, faz uma história, está pronto, faz um exame físico e acabou. Tem que haver envolvimento. E esse envolvimento, de que maneira é? Se interessando em saber, hoje eu gostei muito, chegou um dos colegas de você, tem que falar o nome, né? O Pedro, um dos Pedros, são muitos Pedros. Aí virou e falou assim, doutor, e aquela criança que nós vimos que não estava ganhando peso daquela vez? Esse é o envolvimento. É assim que vocês começam a forjar o espírito de médico em vocês. E o médico, ele tem que ter a pintura, né? Mas ele tem que ter a arte também. O tratamento médico, sem o envolvimento, não é você morrer pelo doente, não. Você se envolver, se interessar, procurar a melhor, fazer tudo que você possa fazer por este paciente. Então, ele é importante, porque quando falta isso, você tem uma pintura, mas é uma pintura sem arte. Era o que eu queria falar para vocês. Muito obrigado pela participação no curso de vocês, e eu vou fazer aquela chamada que eu tenho feito. É a turma de Isabela, é isso?